Olá, turma! Hoje vamos falar sobre formulários HTML. Formulários HTML é a base para o desenvolvimento de aplicações, porque não podemos falar de back-end sem que a gente tenha a parte de front. E onde é feita a entrada de dados? A entrada de dados é realizada através dos elementos de formulários do HTML. Então, nós temos aqui como exemplo um código, tá? Em HTML, onde vamos construir um formulário de inscrição fictício para um determinado evento. Para efeito de organização, pessoal, como é que eu estou trabalhando nesse formulário, tá? Eu tenho aqui, primeiramente, a tag form. Então, tudo que estiver relacionado a formulários, obrigatoriamente tem que ficar dentro dessa tag form, tá? Então, as inputs, os elementos para entrada de dados, tem que obrigatoriamente ficar aqui. Porque mais à frente, esses dados precisam ser submetidos para algum lugar. Precisam ser enviados mais à frente, seja para um banco de dados, seja para uma página, enfim. Então, eu preciso que esses elementos fiquem entre form e barra form. Para efeito de organização, nós vamos usar as LIs, os itens de uma UL, para que os elementos possam aparecer empilhados, para que os itens de formulários apareçam um embaixo do outro. Isso não é obrigatório, poderíamos usar uma outra forma, poderíamos utilizar divs e fazer o CSS dessa div, poderíamos usar tabela, linhas e colunas, poderia utilizar BR simplesmente para pular de linha. Nesse caso aqui eu estou usando o L, tá? E as LIs para colocar cada elemento do formulário, cada entrada de dados dentro de uma LI. E aí nós temos o código CSS, um código de estilo, para formatar o estilo visual dessa página, tá? Fiz regrinhas simples aqui, nosso objetivo não é falar de CSS nesse momento, tá? Mas eu fiz uma regra geral para que toda a fonte utilizada em elementos textuais apareçam com o tipo calibre, a fonte family. Esse asterisco indica que a regra vai ser aplicada em todos os elementos do HTML. Nós temos aqui um H1, onde eu coloquei um tamanho de fonte 30 pixels e uma cor. E a LI, para a LI, o que é que eu fiz? Eu retirei os marcadores, os bullets, as bolinhas, né, que ficam em cada item, colocando como nome. Então vamos lá. Primeiro elemento que eu vou colocar aqui, vou pedir aqui o nome, então usei essa legenda ali, nome, e vou colocar, pessoal, uma LI aqui abaixo. Essa LI eu vou usar para quê? Para fazer a entrada de dados. E as entradas de dados nós usamos um elemento chamado input, tá? Que significa entrada, tá? As inputs elas têm que pertencer a um tipo. Então nós temos um atributo chamado type, tá? E no atributo type nós indicamos que tipo de dado eu quero entrar. E o tipo mais elementar é o tipo text, onde eu posso estar inserindo informações em texto, seja números, seja caracteres, sejam símbolos, tá? Então text permite esse tipo de situação. Um outro atributo possível dentro das inputs é o atributo, pessoal, name. Isso aqui é importantíssimo, porque se eu precisar pegar o conteúdo que está dentro de uma input, eu preciso saber o nome dela. É como se fosse uma variável. Se eu quiser somar duas variáveis, A mais B, e jogar o valor em uma variável C, eu preciso manusear a variável A e B. Aqui é a mesma coisa. Quando eu precisar pegar o conteúdo que está nessa caixa de texto, nessa input, eu preciso pegar pelo nome dela. Então eu vou dar um nome aqui de txt, nome, tá? Seguindo, pessoal, então usamos o type, que indica o tipo de entrada de dados, tipo text, name, o nome daquele elemento, daquela input. Nós temos a propriedade aqui para texto chamada maxLength. MaxLength significa tamanho, quantidade de caracteres, tá? Máxima de caracteres. Se eu colocar aqui 30, eu estou limitando em 30 dígitos para esse componente, tá? Nós temos a propriedade requerido, tá? Então, estou indicando aqui que esse campo é de preenchimento obrigatório. Então, quando tiver um botão submit, que submete a página para algum lugar, se aquele campo não tiver sido preenchido, tá? O próprio navegador vai sinalizar a necessidade de preenchimento obrigatório. E por fim, gente, o placeholder. Placeholder serve para quê? É uma espécie de texto informativo, tá? Então, posso colocar aqui mais sobrenome, tá? Então, indicando para o usuário o quê? Quando a caixinha não tiver nada escrito dentro, ela vai estar em branco, mas vai aparecer essa legenda, nome e sobrenome. Quando o usuário apaga, digita alguma coisa, esse texto se apaga. Então, fizemos aqui uma entrada de dados do tipo input text. Executando, gente, no navegador, vamos ter esse resultado agora. Tá? Eu tenho um formulário aqui com a entrada de dados. Tá? Nós temos o nome e o sobrenome. Tá? O nome e o sobrenome, o placeholder. Se eu escrever uma informação aqui, ele some. Tá? Se eu apago, volta a aparecer o nome e o sobrenome.
Então vamos prosseguir, vamos colocar mais um elemento agora, tá? Eu estou colocando os elementos nas LIs para o efeito de organização. Vamos colocar aqui um data de nascimento, barra LI. Tá? Vou colocar aqui uma LI, tá? Data de nascimento. Especifiquei aqui. E vou colocar um input, input type. E agora, pessoal, se é uma informação de data, nós temos um tipo específico, que é o tipo date, tá? Isso é interessante porque a ferramenta ela vai fazer a validação de um campo data. Então, ao invés do usuário digitar aquela informação textual, uma data, a barra, o mês e o ano, ele vai poder escolher num calendário uma data correta, tá? Então, tem uma garantia de sempre estar especificando datas no formato válido. Vou colocar aqui, ó, txt, data de nascimento, tá? O nome naquela caixinha. Então já usamos o input type text para textos, o input type data para datas. Vamos colocar mais uma situação aqui, ó. Mais uma ali e vou colocar uma informação, senha de acesso. Tá? Vou solicitar uma senha. Pessoal, nós temos uma opção aqui das inputs, um tipo de input, chamado input type password. Password é interessante porque ele vai esconder aquela informação que está sendo digitada. Ele não vai criptografar, né? O trabalho aqui é só esconder. Vai aparecer umas bolinhas, tá? Substituindo o nome digitado. Então, usamos o input type text, usamos o input type date, usamos o input type password, gente. Esses valores aqui como max length, requerido, eu posso estar utilizando também nesses outros elementos, tudo bem? Vamos ver aqui a execução. Então, olha só que eu já tenho, pessoal. Caixinha para o nome, né? A data eu posso escolher, clicar no calendário e exibir a informação de data. Nós temos aqui a senha de acesso, um campo escondido. Ó. Então, isso aqui é o input type password. Vamos prosseguir e ver mais elementos, tá? Então, tem senha de acesso. Vou colocar mais uma caixinha, mais uma LI, tá? E eu vou pedir aqui, ó, e-mail. E-mail. E aí, gente, a mesma coisa. Existe dentro do HTML5, pessoal, um tipo específico para e-mail. Então, eu posso escolher a opção aqui, ó, e-mail, tá? Eu vou usar um name também. Name é igual a txt e-mail. E aqui é interessante porque ele vai fazer a validação, tá? Ele vai verificar se o e-mail foi escrito dentro dos padrões, com arroba, né, com domínio, tá? Então ele valida esse tipo de informação, se o e-mail é um e-mail correto, tá? Então fizemos aqui e-mail. Mais uma entrada de dados, pessoal, vou colocar aqui, ó, por exemplo, idade, tá? Embora eu tenha solicitado aqui a data de nascimento, eu coloquei idade aqui só para demonstrar agora que existe um input onde eu posso estar utilizando ela para que eu possa colocar dados em formatos de números. Então eu venho input type igual a number, tá? Number. Number é um tipo, pessoal, dentro dos inputs para que a gente possa colocar valores apenas numéricos. Isso é legal porque se eu tiver, por exemplo, num celular, num smartphone, tá? Aquele teclado virtual do smartphone, ele já vai aparecer otimizado, tá? Somente com os caracteres em formato de números. Ele vai esconder lá as letras e vai deixar só os números. Ele deixa otimizado isso. E existe também a propriedade max, que é o valor máximo, vamos supor aqui 70, e o valor mínimo igual a 0. Então ele vai colocar uma caixinha onde eu possa colocar as opções entre 0 e 70. Tudo bem? Então vamos ver a execução. Olha só a idade, posso só clicar aqui, tá? Eu posso escrever também. Perfeito? Então nós temos o input type text, que é essa caixinha de texto. Nós temos o input type data, essa caixinha de data. O password, o e-mail, tá? E aqui um tipo number, tá? Existem situações também, gente, onde eu posso, ao invés de digitar, de escrever, eu posso escolher. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma opção, tá? Turno de estudo, tá? Turno de estudo.
Então o sujeito ele vai escolher uma opção de turno de estudo, que pode ser masculino, que pode ser matutino, vespertino ou noturno. Então eu vou colocar aqui para essa opção de escolha, nós temos as checkbox e temos as rádio, tá? Vamos começar pela checkbox. Então eu vou colocar um input type e vou escolher como tipo checkbox, beleza? E o name aqui, eu vou dar o nome de txt matutino. É importantíssimo a gente se acostumar a colocar o name, porque mais à frente isso aqui vai ser programável. Sendo programável, eu preciso saber os nomes de cada uma das inputs. Então, input type checkbox, eu vou colocar aqui, ó, pessoal, matutino, um texto, tá? Pronto. Para pular uma linha, dar uma quebra, eu vou colocar um BR, tá? Dei uma quebra de linha, tá? E o próximo elemento que eu vou colocar vai ser uma outra checkbox com a opção vespertino. Então, ó, input type igual a checkbox, name igual a txt vespertino. Na verdade, eu vou usar, ao invés de txt, eu vou usar o símbolo que eu uso para checkbox, que é ck. Check. Tá? Terminei aqui, finalizo a input e agora eu vou colocar uma legenda, vespertino. Posso passar para o próximo elemento, eu quero colocar noturno também. Então vou colocar um BR, tá? BR. E vou colocar mais um input, input type checkbox também, pessoal. Vou colocar o name dela, name igual a ck noturno, tá? E a legenda agora noturno. Então o input type checkbox vai criar uma caixa de texto, tá? Onde eu posso marcar opções. Nesse caso eu posso marcar masculino, vespertino ou noturno. Vamos ver funcionamento agora no código. Tá? Turno de estudo, 3 checkbox eu posso marcar, ó, as 3. Porque aqui eu posso marcar múltiplas opções. Existe ainda a opção rádio, onde eu posso escolher uma única opção entre as selecionadas, que é o próximo exemplo. Então, só relembrando, essa primeira input é a primeira input do tipo text, para digitar informações texto. Eu posso digitar letras, números, símbolos, tá? Qualquer informação textual. A segunda input é o input do tipo data, onde eu posso escolher no calendário uma data. A terceira, o password, informação escondida para senha. Para e-mail, input type e-mail. Input type number, onde eu posso colocar um número, tá? Variando de um valor máximo a um valor mínimo. E aqui a checkbox, onde eu posso escolher uma das opções na caixinha, tá? Turno de estudo tá ok. Vou partir para o próximo aqui agora, gente, ó. Vou colocar uma LI, tá? Outra LI. E vou colocar aqui, ó, curso, tá? O sujeito vai escolher um curso, gente, de estudo. Ele vai poder escolher uma única opção. Então, eu vou usar um input do tipo rádio. Então, ó, input type igual a rádio, tá? E vou colocar um name aqui, gente, ó, name igual, vou colocar aqui RB curso, tá? E vou colocar aqui informática, tá? Pronto, vamos colocar agora um BR para quebrar a linha. Então, mesmo princípio da checkbox, o tipo é rádio, o nome é curso. Vou colocar mais uma opção aqui, tá? Então, vou colocar mais um input, type, vai ser rádio também, name, RB curso, e aqui é importantíssimo, tá? Que o nome dessas caixinhas sejam os mesmos, para que eu possa escolher uma única opção. Então, vou colocar aqui edificações. Tá? Mais um BR. Tá? Mais um BR aqui. E aqui mais um input, gente. Input, type, rádio, name igual RB curso. E vou dar o nome aqui, eletrônica. Tá? Então, ó, observe que as 3 inputs são do tipo rádio. Significa dizer que é uma caixinha de seleção única. Eu posso marcar um único valor. Quando eu quero marcar vários valores, eu uso o tipo checkbox. No tipo rádio, eu posso marcar mais de um.
Então, ó, rádio, os nomes são iguais para que eu possa selecionar uma única opção. Então, no navegador, qual é o resultado que a gente vai ter? Ó? Eu tenho aqui a opção curso. Eu posso escolher ó, somente um dos 3 valores. Ok? Então, esses são alguns dos elementos para entrada de dados, para input, do tipo input. Tá? Outros tipos existem, gente. Ó, só para ilustrar. Input type igual. Se eu apertar Ctrl espaço aqui do NetBeans, eu tenho as opções. Quando eu quero, por exemplo, escolher um arquivo no computador, tá? Para colocar o endereço, escolho a opção File. O campo escondido, tá? Eu posso usar em algumas situações um campo escondido e armazenar um valor provisório. Para escolher uma imagem, tá? Para escolher quando é um campo de pesquisa, tá? Quando você quer escolher uma determinada cor. Existe uma outra série de opções de tipos de dados, para entrada de dados, né? Cabe a você, como desenvolvedor, escolher o tipo mais adequado. Vamos passar para uma outra categoria agora, que são selects, que são as listas de seleção. É também um tipo de entrada de dados, tá? Quando eu tenho uma lista para o usuário escolher uma das opções, tá? Então vamos colocar, por exemplo, aqui, ano de ingresso, tá? Então ele pode escolher, aliás, vou botar aqui, mês de ingresso, tá? Então ele pode escolher uma das opções. Para não aparecer várias caixinhas, eu posso usar aqui um select. E os itens dessa select, os itens da lista de seleção, a gente usa um elemento chamado option, tá? Option barra option. Entre option e barra option, pessoal, eu coloco o texto que eu quero apresentar. Por exemplo, março. Vamos supor aqui, março, tá? E value, pessoal, é o valor selecionado, tá? Eu posso ter um texto, mas o valor selecionado pode ser diferente do texto. Então, eu posso colocar uma sigla, por exemplo, aqui, ó, mar. Então, quando o usuário escolher a opção março, na verdade, ele está escolhendo o valor mar. Aparece o texto março, mas o valor associado a março é mar. Então, ó, option, value, vou colocar aqui, ó, junho, mês, junho, barra option. Mais uma opção, option, value, o valor, vou colocar aqui, ó, agosto. Mais uma opção, option, value, vou botar aqui 9, novembro, barra option, tá? Então eu montei, gente, aqui uma lista, uma select, uma lista de seleção com 4 valores possíveis, março, junho, agosto e novembro. Esses valores, quando selecionado, cada um tem um valor, onde eu uso a propriedade value. E eu uso a mesma forma aqui o name, ó, select mês. Pronto. Então, quando eu tiver que manipular, quando eu quiser saber qual mês selecionado, eu me refiro a essa select, que tem um nome aqui, select mês. No navegador, gente, a gente tem isso aqui agora, ó. Tá? Mês de ingresso, eu clico, ó, eu tenho as minhas opções. Cada item aqui é uma option. Perfeito? Então eu tenho um select option. É uma possibilidade da gente agrupar aqui os meses, né, de acordo com essa opção. Vamos lá. E o último, por fim, gente, existe ainda um tipo de entrada de dados chamado text area. Text areas são as áreas de texto, tá? Por exemplo, campos de texto que são muito longos, para você não usar o input type text, porque é pequeno, é uma única linha, eu posso usar um text area. Então, vou colocar aqui informações adicionais, LI, tá? E vou colocar aqui um text area, text area, barra text area, e vou colocar o nome, tá? Vou chamar name igual txt informações. Pronto. Ele vai criar uma caixa de texto grande, onde eu posso usar várias linhas, tá, para escrever esse texto. Ó. Vamos ver? Eu tenho aqui informações adicionais. Perceba que essa caixa aqui é superior à caixa de cá. Aqui é uma única caixinha. Aqui eu posso escrever múltiplas linhas. Ó, tá? É uma text area. E por fim, pessoal, o último elemento, que é o botão,
tá? Que é o botão que vai submeter a página, o botão de submissão, tá? Eu vou colocar o botão. O botão, gente, é o tipo Submit, tá? Tipo Submit. Submit é um botão. Toda página, todo formulário vai ter esse botão de submissão. Para onde eu vou enviar esses dados, tá? Existe o botão simples, Input Type Button, tá? Que não submete a página, mas eu posso associar um código a ele, posso colocar ele para um link, para direcionar para uma página, posso colocar um JavaScript associado a esse botão, ou o botão do tipo Submit, que é o botão que pega essas informações e submete, envia para algum lugar, tá? Input Type Submit, Value, o nome do botão, vou chamar aqui de enviar, o texto associado àquele botão, tá? O botão também é um input, mas do tipo Submit. Vamos ver os resultados. Aqui embaixo, ó, gente, o botão enviar, tá? Quando eu clico nesse botão enviar, observe, ó, que como eu coloquei requerido na caixa de texto, ele diz que o campo é de preenchimento obrigatório, tá? A mesma coisa e-mail, se eu coloquei aqui, preenche esse campo, ó, vou botar Regilan, vou tentar enviar agora. Ele disse que o e-mail está errado, está faltando um arroba. Se eu colocar um arroba agora, ele ainda continua dizendo que está incompleto. O que a ferramenta entende? Ele entende que isso é um e-mail, sendo um e-mail eu tenho que ter um arroba e o domínio, para poder validar. Perfeito, gente? E aqui no código ainda, nós temos o elemento form, tá? Tudo está dentro de um form, tá? Esse form também pode ter um name, posso dar um nome aqui, ó, form inscrição. Se depois eu precisar manipular isso no JavaScript, eu preciso saber o nome desse formulário, eu pego aqui pelo name form inscrição. Tenho ainda, pessoal, o action, a ação, para onde eu quero enviar esse formulário, para que página ele vai. Vamos supor aqui, ó, vai para uma página chamada cadastro.php. Então, quando eu clicar naquele botão, enviar, todos esses dados do formulário vão parar em que lugar? No lugar descrito na propriedade action, que é essa página cadastro.php. E o método, gente, o método de envio, que pode ser via get, os dados são enviados na própria URL, tá? Ou via post, onde ele vai ficar escondido. Os dados são enviados para a página, mas fica escondido sem a visualização. Gente, essa é a nossa aula sobre formulários. De forma geral, estudamos aqui os elementos de formulários, as inputs, as selects e o text area, tá? É um recurso importantíssimo, pois não podemos falar de entrada de dados sem falar dos elementos de entrada de dados, que são os elementos input, select e text area. É a base para a entrada de dados. A partir daqui, uma vez os dados recebidos, eu faço o back-end, tá? Faço a programação dos elementos, mas isso é assunto para um próximo momento. Muito obrigado. Encerramos a aula por aqui.